Então, Namastê, Hare Krishna, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Sânscrito do professor Radhanatha. Por favor, mantenham seus microfones fechados. Passo a palavra, então, ao nosso professor Radhanatha. Obrigado, Yamuna. Obrigado a todos pela presença. Então, vamos continuar com o nosso encontro. Hoje, nós vamos entoar o mantra que está lá naquele nosso apêndice da apostila. Hoje vamos entoar o mantra para Lakshmi. Tá? Vocês podem se situar lá dentro do apêndice. É o terceiro. Então, a gente sempre começa entoando palavra por palavra, para que a gente se familiarize com os sons, e depois vamos para o mantra inteiro. Com esse mantra a gente pode, claro, sempre trabalhar e aprender diferentes sons. Aqui eu quero ressaltar algumas vogais, né? Como nós já vimos as vogais, então nós vamos prestar atenção no som das vogais nesse mantra. E depois eu falo um pouco sobre o significado, tá? Então é um mantra de saudação, faz parte daquela categoria de Namah Mantras, que são os mantras de saudação, e esse é em saudação a Lakshmi, a deusa da fortuna, a consorte de Vishnu, tá bom? Então repitam, por favor. Om Shri Lakshmiyai Namaha. Tá, então nós vimos cada palavra. Agora vamos ouvir o mantra completo. Lembrem-se, né, de que o mantra ele sempre deve estar encaixado na duração de tempo da nossa exalação. Ok? Então, estamos só ensaiando, treinando, conhecendo o mantra. Tá? Depois, sim, a gente vai, por fim, entoá-lo 3 vezes juntos. Então, vocês vão ouvir com bastante atenção. Eu vou entoar. Om Shri Lakshmiyai Namaha. Vamos treinar mais um pouquinho? Vamos lá. Então, ouçam, repito. Om Shri Lakshmiyai Namaha. Ok? Vocês já se sentem seguros para a gente entoar, então, juntos? Tá, eu vou puxando o cordão e vocês vão comigo, ok? Todo mundo vai junto comigo, me acompanhe. Então lá, eu também estou aqui, ó, tomando boa postura. Isso aí. Relaxa, solta um pouco, se sentir tenso. Tá? É importante. Um elemento muito Cortou seu som. Pois é. Agora voltou. Tudo normal. Tá bom. Então, um elemento muito importante do asana é que a postura esteja estável, confortável, mas é importante também, segundo o Yoga Sutra, que a postura, que você esteja num estado de relaxamento.
Não é um estado relaxado, tá? É um estado de relaxamento, né? Não é largado no sofá, não. É um estado de relaxamento, sem tensões. Ok? Palmas das mãos unidas na altura do peito, saudação. Vamos saudar a deusa da fortuna. Então vamos todos juntos, ok? 3 vezes. Solta bem o ar primeiro. Inspiramos. Om Shri Lakshmiyai Namaha. Om Shri Lakshmiyai Namaha. Om Shri Lakshmiyai Namaha. Saudações. A divina deusa da fortuna, Shri Lakshmi. Eu quis dar um exemplo de mantra no feminino, em sânscrito, porque nós costumamos ouvir mantras no gênero masculino. Por exemplo, nós entoamos o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Esse é um mantra muito interessante, né? Além do que nós já falamos sobre ele lá no nosso primeiro encontro. Outro aspecto desse mantra é que as duas palavras Bhagavate e Vasudevaya, elas estão no mesmo caso em sânscrito. Na língua sânscrita, além do número, né? Nós temos declinação de número, singular e plural. No sânscrito você tem singular, plural e dual. Para 1, para 2 ou mais de 2. E também tem a declinação de gênero. Masculino, feminino, como temos em português, e também o gênero neutro. Tá? Então tem 3 números e 3 gêneros. E tem 8 casos, uma declinação casual. Nós não temos essa declinação, praticamente ela não existe na língua portuguesa, mas ela existe nas línguas clássicas, sânscrito, grego e latim. Então, o que acontece é que, assim como na declinação de gênero e número, nós acrescentamos elementos no final da palavra, não é assim? Então, eu tenho lá, menino. Aí eu mudo o O para A, eu crio o feminino, menina. Eu acrescento um S, eu crio o plural, meninos, meninas. Então, assim, por pequenas terminações que eu acrescento ao final da palavra, eu crio masculino, feminino, singular, plural, dependendo da terminação da palavra. Além dessas declinações que nós conhecemos na língua portuguesa, nas línguas clássicas existe uma outra terminação muito interessante que chama declinação de caso. Nós vamos ouvir muito falar isso quando entrarmos num estudo mais aprofundado de sânscrito. Que é assim, a gente acrescenta terminações no final da palavra e com isso nós podemos saber se a palavra é um sujeito, se ela é um objeto direto, se ela é um objeto indireto, se ela é um complemento nominal, se ela é um adjunto adverbial. Sabe aquelas funções sintáticas que a gente aprendia lá na escola? Isso em sânscrito. Na língua portuguesa, a gente faz isso, em geral, com um acréscimo através das preposições. A gente coloca pequenas preposições antes das palavras. Dar um livro a alguém. Em sânscrito, você não faz isso. Você acrescenta uma terminação na palavra. Então, no mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, por exemplo, é muito interessante, porque a palavra Bhagavat, nós acrescentamos um E no final, Bhagavate, e aí eu crio um complemento nominal, que quer dizer a Bhagavat. Se eu digo Bhagavate, a tradução para o português significa
a Bhagavat, para Bhagavat. Então, saudações a Bhagavan. Bhagavat e Bhagavan são sinônimos, quer dizer a mesma coisa. E na palavra Vasudeva, nós acrescentamos um Ya, Vasudevaya. Então, com esse mantra, a gente já aprende uma regra muito importante do sânscrito, que acrescentando o E ou o Ya, eu crio esse complemento do nome que quer dizer a Bhagavan, ou a Vasudeva. Então, saudações a Bhagavan, a Vasudeva. Agora, como funciona isso no feminino, quando uma palavra termina em I longo ou A longo? Em geral, nós acrescentamos o ai. Como nós cantamos, por exemplo, Vrindayai Tulasi Deviai Priyayai Keshavasya Cha. Então, eu acrescento esse ai, e ele tem a mesma função. Vrindayai, a Vrinda, saudações a Vrinda. Deviai, a Devi, a deusa. E aqui nesse caso, Lakshmiai, a Lakshmi. Então, saudações a Lakshmi. Então, termina em Lakshmi, e aí essa forma, essa declinação é Lakshmiai. E é muito comum. Essas são as principais declinações desses mantras Namah. O E e o Ya, no caso masculino, e o Ai, no caso feminino. Então, com esses dois mantras, a gente já aprende muitos elementos assim que aparecem em muitos mantras. Essa terminação aparece em muitos mantras, elas são muito utilizadas. Então, é uma forma muito agradável de você aprender a língua através da prática mesmo, né? Então, esse mantra, ele oferece saudação, Namah, significa saudação, a Shri Lakshmi. Então, Lakshmi, como eu falei, é a deusa da fortuna. E esse Shri, ele serve como uma forma de tratamento. É muito comum, a gente pode usar tanto para homem como para mulher, né? Shri Lakshmi ou Shri Krishna, por exemplo, ou Shri Vishnu. Ele é um pronome de tratamento, assim, é como você se dirige a uma pessoa. E ele traz essa ideia, né, o significado da palavra Shri, esplendor até, né, um dos significados, esplendor, beleza, prosperidade. Então, às vezes, a gente pode traduzir como a bela Lakshmi, ou a próspera Lakshmi, tem todas essas ideias implícitas. Mas ele é uma forma de tratamento, né? Nós podemos nos referir tanto a homens como a mulheres. Ok? Então, esse mantra diz que nós oferecemos saudações a Lakshmi. Na verdade, o mais gostoso da língua é a gente estudar a sua cultura, a sua literatura, né? A gente está aqui falando um pouco essa parte teórica e aprendendo os sons, na verdade, mas isso tudo é só um pretexto para a gente realmente entrar na língua e na cultura, porque é para isso que serve uma língua. Não é para ficar só os gramáticos que ficam se divertindo com regras gramaticais, né? A maioria das pessoas ela está interessada em falar. Nenhuma criança pensa em gramática quando fala, nenhum adulto, na verdade. Eu estou aqui falando já há 15 minutos e eu não penso em gramática, eu não penso, isso é o sujeito, isso é o verbo, eu estou declinando, eu não estou declinando. Não, nós falamos, e é para isso que nós queremos conhecer uma língua. Então é importante a gente falar aqui também sobre elementos da cultura, dessa cultura. Então, Lakshmi é a deusa da fortuna, como eu disse, muito adorada na Índia, especialmente pelos comerciantes. Todas as lojas, na entrada de todas as lojas da Índia, você encontra uma estatueta de Lakshmi. E, além disso, ela é importante para os Vaishnavas também, porque ela é a esposa de Vishnu. Os Vaishnavas, às vezes, não dão muita atenção a Lakshmi, isso é um problema. Porque Lakshmi, ela é
a assistente de Vishnu. Se a gente estudar um pouco mais, é engraçado que muitos aqui são Vaishnavas, mas às vezes não estudam muito o Vaishnavismo. Mas a Lakshmi, ela não é só a massagista especial de Vishnu, né? Assim, as pessoas só conhecem Lakshmi como uma massagista particular de Vishnu. Mas não, Lakshmi é muito importante, porque a manutenção só ocorre, só há manutenção com a assistência da deusa da fortuna. Para Vishnu manter todo esse universo, ele gasta dinheiro todo de Lakshmi, ela que banca tudo. Ela que é a mulher do dinheiro. Então, Lakshmi é muito importante mesmo na tradição Vaishnava, porque ela é essa potência mesmo, né? Ela é a Shakti de Vishnu. Vishnu não pode viver sem ela. Ela é a contraparte de Vishnu. É importante para os Vaishnavas entenderem isso, porque existe uma corrente de Vaishnavas, talvez influenciados pelo machismo ocidental, que não dá a devida importância para a importância do papel feminino nesse mundo. O papel feminino é muito importante nesse mundo. Né? Ela dá essa sustentação material, né? Ela que sustenta tudo. E na Índia, toda esposa é vista como a representante de Lakshmi no lar também. Toda esposa é vista como uma representante de Lakshmi no lar, né? Assim, um lar só prospera se tem uma mulher feliz em casa. Isso é prático também. Isso é muito prático. Porque os dois se completam, né? Nós somos uma manifestação diminuta do Criador, né? Então, no Criador existe o masculino e o feminino. Então, da mesma maneira, o masculino e o feminino deste mundo são um reflexo diminuto do masculino e o feminino infinitos, né? Que se manifestam aqui. Mas, assim, pela criação, nós podemos começar a vislumbrar o Criador. É apreciando a beleza da criação que nós podemos começar a entender o Criador. Isso acontece nas nossas escrituras e isso acontece na escritura bíblica também. Os cristãos costumavam dizer que a Bíblia que a criação é a segunda escritura. A primeira escritura é a Bíblia, a segunda escritura é a criação. Porque é através da apreciação da beleza, né, da criação, e nós vamos começar a entender esse Criador magnífico que fez tudo isso. Então, com isso a gente pode entender melhor as qualidades femininas, apreciar as qualidades femininas, né? Por que elas gostam de tudo tão bonitinho ali, né? Tudo no lugarzinho, aquele vasinho de flor, aquelas coisinhas, tudo. Porque realmente, né? Talvez o mundo fosse bem feio mesmo, assim, se não tivesse essa qualidade feminina na criação, né? A qualidade feminina toda é que dá essa beleza estética da criação. Mas, claro, na nossa teologia, todos os seres são partes integrantes diminutas do Criador e por isso todos os seres têm o seu lado masculino e feminino. Isso também faz parte da nossa teologia. Tá? Mas é só para a gente apreciar melhor esse aspecto, entender um pouco melhor. E essa é a melhor parte da língua, né? Depois que a gente passar essa fase inicial teórica da língua, aí que a língua fica gostosa, né? Quando a gente começa a estudar os textos e apreciar a beleza desses textos. Vamos ver se no próximo encontro eu consigo entrar um pouquinho mais nesses elementos da língua, tá? Porque hoje eu pretendo concluir a apresentação dos fonemas em sânscrito, ok? No encontro passado, nós vimos metade dos fonemas. Nós vimos todas as vogais e as 10 primeiras consoantes. As consoantes guturais, aquelas que são emitidas
especialmente nessa parte do aparelho fonador, a garganta. Depois, nós vimos os sons palatais, que são aqueles sons que são produzidos no céu da boca, com a língua encostando no céu da boca, né? A língua ela vai ali, encosta um pouquinho no céu da boca. E agora nós vamos para um som que é estranho à primeira vista para a nossa língua, em especial para certos grupos, para certos falantes brasileiros. São os sons cerebrais. Em sânscrito, é uma tradução do sânscrito. Em sânscrito, eles se chamam de murdhanya. Murdhanya quer dizer cerebral. Os acadêmicos ocidentais usam outros termos aqui para isso, mas para nós essa terminologia não é nada importante nesse momento. O que importa é entender como funciona, como se produzem esses sons. Bom, os sons cerebrais, eles são produzidos com a língua enrolada. É o famoso enrolar da língua que a gente fala dos gringos. Ah, esses americanos enrolam a língua. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer. Agora, para a gente trazer um elemento mais próximo aqui da nossa cultura, nós temos aqui um falar parecido com isso, que é o falar dos caipiras. Eu conheço o falar dos caipiras aqui de São Paulo, que talvez, né, como aqui tem gente do país inteiro, talvez alguns não conheçam, não tenham muita experiência com esse falar, mas vocês, pelo menos em alguma novela, em algum filme, já devem ter visto. Então, é aquele som também enrolado, é como falar americano. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês perceberem do falar caipira, desses sons que eu vou apresentar. Então, carta. Experimente, tentem falar a maneira caipira, caipirês. Carta. Percebam o que acontece com a língua. A língua ela vai se voltar para o céu da boca. A língua que está estendida, ela precisa enrolar e se voltar para o céu da boca. Por isso que ela chama cerebral, porque ela se volta para o cérebro. Carta. Perda. Perna. Então, eu produzi 3 sons cerebrais. Ta, da, na. Ta, da, na. Carta, perda, perna. Vocês têm que treinar. Quem não está acostumado com esses sons vai ter que treinar. Né? O som caipira mesmo. Isso, na transliteração IAST, que eu já expliquei lá no primeiro encontro, que é aquela forma de escrevermos o nosso alfabeto, isso se representa por um ponto embaixo da letra. Então, quando você vê um pontinho embaixo da letra, com exceção do H, isso imediatamente me transmite a ideia dos sons cerebrais. Então, é um T com um ponto embaixo, um D com um ponto embaixo, um N com um ponto embaixo. Então, você tem os sons T, D, N. Ele a princípio, ele é um pouco estranho, mas treine, como eu falei, como falar caipira. Enrola a língua, aponta a língua para o céu da boca e pronuncia esses sons. T, D, N. Como eu falei, como se fosse caipira. Carta, perda, ó, perna. É assim que você tem que falar. Tá, da, na. E nós já apresentamos para vocês também as cerebrais. Todos os sons têm suas correspondentes aspiradas. Então você tem tá, tá e tá, da e dá. O exercício para aprendermos isso, como eu falei, é aquele de pôr a mão na frente da boca e falar seco. Tá. E depois aspirado. Tá. Sentindo um sopro na sua mão. Tá, tá, da, da.
É assim que a gente começa a aprender esses sons. Tá? Então, vocês já devem ter percebido. Quem fez o exercício, ele percebe. Você dá um sopro na mão. Ok? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui na língua sânscrita de palavras com esses sons. Então, o exemplo de ta, ashtanga, ashtanga. Ashtanga é um dos caminhos de yoga, né? O Ashtanga Yoga, o yoga de 8 partes. Ashta quer dizer 8, anga, membros. Então, o yoga de 8 membros, de 8 componentes. Ashtanga. Um exemplo com tha, com aspirado, com esse Hzinho aí. Hatha, hatha. Hatha Yoga, um dos outros caminhos. Hatha, Hatha Yoga. Não é Hatha Yoga, né? O Hatha Yoga é o yoga da rata, não é o yoga da rata. Hatha, Hatha, Hatha Yoga. Ok? Hatha quer dizer força, esforço. Numa etimologia esotérica, mais esotérica é a combinação de Ra, Dha, Sol e Lua. Porque o Hatha Yoga, ele visa equilibrar os dois hemisférios do cérebro, o hemisfério masculino e feminino. Então, o Sol e a Lua. Então, num significado mais esotérico desse caminho de yoga é o equilíbrio entre os dois hemisférios do cérebro. Bom, depois um exemplo de palavra com D. Nós temos mandala. Mandala. Mandala, vocês já devem ter visto aqui, vulgo mandala no Brasil. Lembraram agora o que é? Então, mandala, mandala é um círculo, um círculo em geral usado em meditação também. Eu estou vendo até aqui na casa da Paula, tá? Uma mandala. Também temos uma palavra conhecida no yoga que é danda. Danda. Os sannyasis carregam um tridanda, né? 3 varas. Danda quer dizer vara. E no yoga tem o termo dandasana, a postura da vara. Tem a postura da vara. Postura da vara é a postura com as pernas esticadas. O pessoal do yoga sabe o que é. E temos uma outra expressão que já apareceu aqui no nosso meio, que é Dandavat. Dandavat. Dandavat quer dizer como uma vara. O sufixo vat quer dizer como. Então, Dandavat, como uma vara. É uma saudação prostrada no chão, quando a pessoa se deita completamente no chão em reverência. Isso é Dandavat. Prostrar-se como uma vara. Depois tem um instrumento musical que se chama dhola, 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 que é um tamborzinho, um instrumento musical. Isso aqui não é tão conhecido aí, para quem não é músico, não é tão conhecido, mas é uma palavra em sânscrito, dhola. Um som em na, como em guna, guna, guna. Guna é uma palavra que quer dizer corda, etimologicamente ela significa corda. A gente traduz como qualidade ou como modus. Tem várias traduções, mas é um elemento é um termo do glossário sânscrito muito importante, uma palavra que tem um significado quase que inexprimível na nossa língua, muito difícil, inclusive nesse domingo a gente estava conversando sobre isso. Guna é um termo de muito difícil tradução,
mas eu gosto muito da ideia expressa pela própria palavra corda. Embora a gente traduza muito como os gunas, como as qualidades ou os modos, a palavra corda é muito interessante, a origem etimológica da palavra, porque, segundo a filosofia Sankhya, todos nós estamos aqui, de certa maneira, amarrados pelas cordas dos gunas. Nós estamos amarrados por nossas próprias qualidades, é interessante. Nós ficamos presos às nossas próprias qualidades, sejam elas boas ou más. Então, eu gosto muito de uma imagem que tem duas pessoas, elas estão interagindo, né? A pintura é assim, tem duas pessoas interagindo, parece um patrão e um empregado, alguém mandando e alguém obedecendo. E em cima dessas duas pessoas tem três divindades femininas, que são as personificações dos três gunas, das três qualidades da natureza. Então, essas três deusas, elas estão como se fosse controlando as pessoas aqui embaixo como marionetes, como se nós estivéssemos atados a pequenas cordas e fôssemos marionetes nas mãos dos gunas. Então, essa é uma imagem muito interessante que expressa o nosso condicionamento dentro dos gunas, das qualidades da natureza. De certa maneira, como disse Arjuna na Bhagavad Gita, a gente está atado por essas qualidades da natureza e a gente é quase que obrigado a agir, mesmo que contra a vontade, pelas nossas qualidades inerentes, né? Nós temos certas qualidades que nos forçam a agir de certa maneira. Isso é bem interessante. Um termo incrível. Tá, como eu falei, a melhor parte da língua seria a gente estar falando sobre essas coisas, né? Mas a gente precisa também, nesse encontro, a gente precisa aprender a falar os sons. Isso é o nosso conhecimento secundário aqui. Outra palavra muito importante, prana. 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 Energia vital. Prana é energia vital. Bom, então, recapitulando os 5 sons aí do grupo cerebral. Ta, tha, da, dha, na. Ok? Esses são os 5 sons. Agora vai ficar fácil, porque nós vamos entrar para um grupo que é bastante simples para o falante de língua portuguesa. A gente tem o correspondente aqui. Ele é igual, só que não é cerebral, ele é dental, é chamado dental. Então, é muito simples. São os nossos sons mesmo. Seria... se vocês quiserem acompanhar, repetir depois de mim, vocês vão entender onde o som é produzido, que isso é importante. A gente está percebendo esse caminho da evolução dos sons dentro do aparelho fonador. Tivemos os sons da garganta, os sons do... Eu não estava conseguindo colocar o som. Depois os sons do céu da boca, depois os sons da língua voltada para cima, agora os sons da língua encostada nos dentes. Então, repitam. Ta, da, na. É só você... É o nosso ta, da, na. É simples, é um som dental simples. Como nós falamos exatamente como nós falamos em português. E aí tem as correspondentes aspiradas, né? Ta, tha, da, dha, na. É só fazer aquela aspiração. Ta, tha, da, dha, na. E sempre perceber que a língua vai no mesmo lugar. Vai sempre no mesmo lugar. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos e vou
alertar para alguns possíveis problemas que alguns falantes da língua portuguesa têm em algumas regiões do Brasil. Então, tã é como em tamas, por exemplo. Tamas, uma das qualidades da natureza é tamas, que quer dizer escuridão. Tamas literalmente quer dizer escuridão. Então, é simples, não tem dificuldade. Tamas. Tamas. Com a língua encostada atrás do dente. Simples. Agora, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Algumas regiões, os cariocas lá, especialmente, eles adoram alterar aqui esse som quando há um acréscimo da vogal I. Aí o carioca pena. Né? Então, a gente diz, por exemplo, sati, sati, vulgo sat, carioca, sat, não é sat. Sat, sat até existe, a palavra sânscrita sati, né? Só que Sati é a esposa de Indra, Sati é a esposa de Shiva. São deusas diferentes. Olha lá, hein, com quem vocês vão se meter aí. Então, Sati, não Sati, não é Ti. Nitya, Nitya, eterno, Nitya. Não é Nitya. Nitya quer dizer baixo. Nitya, eterno. Tá? Então, esse é o único, um dos poucos cuidados que a gente tem que tomar com esse grupo. Tá? Porque o que acontece, existe uma explicação óbvia para isso, é que o I é palatal. Por isso ele chama o T para trás. Aí vira sat, porque o I chama o T. O T é dental, o I é cerebral. E aí existe essa tensão, né, entre o dental e o palatal. Para quem é mais técnico, aí, o pessoal que entende mais do assunto. Mas a pronúncia é sati. O exercício que você tem que fazer para treinar isso, para quem não é sulista e fala direito lá esse som, né, leite, leite quente, leite quente. É assim que eles falam corretamente esse som dental. Mas o exercício que você tem que fazer é exatamente esse. Prestar atenção na sua língua, encostar a língua atrás do dente. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês exercitarem e perceberem. Tá. Tá. Presta atenção à língua atrás do dente. Tá. T. Presta atenção onde está a língua. Agora fala tch, e vê onde foi a língua. Ela saiu do ponto de articulação. Tá, te, ti, to, tu. Se você mantiver a sua língua sempre no mesmo ponto de articulação, que é atrás do dente superior, você não vai ter dificuldade. E você vai perceber que você tira a língua do ponto de articulação. Se você muda o som, tá, te, ch, a língua ela retraiu. Então é tá, te, ti, to, tu. Para nós aqui de cima, isso aí é quase que um exercício, assim, tem que fazer uns halterofilismos da língua aqui para poder produzir esse som, né? Tá, te, ti, to, tu. Os baianos também têm facilidade para isso. Ti, ti, ti. Ok? Esse é o único cuidado com esse som que vocês têm que perceber. Agora, um exemplo aqui de... um outro cuidado também que a gente tem que ter, que eu dei o exemplo aqui, é atma. Prestar atenção quando ele for mudo. Atma. Não atma. Não vai inventar aí uma vogal que não existe. Atma. Não, isso aí o atma não tem. Atma.
Ok? Atma. Agora, com aspiração. Sthiram. Sthiram. Sthiram quer dizer estável. Da mesma raiz de estar, estável, estátua em português. Sthiram. Agora vamos para o D. Esse é um som simples também. Vasudeva. Simples, simples. Vasudeva. É o nosso D, sem problema. Cuidado com ele quando aparece a vogal I. A vogal I para nós é um problema, como eu já expliquei para vocês, porque ela é palatal, ela está no céu da boca, então ela chama a língua para trás. Então, Brahmavadi é a mesma coisa, que você tem que fazer o mesmo exercício. Da, de, di, do, du. É só manter a língua no mesmo ponto de articulação. Da, de, di, do, du. E se você quiser perceber a diferença, é só você fazer o outro exercício. Da, de, di. Se você falar di, você percebeu que ele virou palatal. A língua saiu dos dentes e foi para trás. Então, da, de, di, do, du. É só manter a língua sempre no mesmo ponto de articulação. Essa é a lógica da língua sânscrita, né? Ela é assim, ela tem essa lógica assim perfeita, né? Uma coisa que realmente parece sobre-humana, não parece uma língua que evoluiu ao longo de milênios, mas sim que ela foi elaborada antes de ter existido, né? Algo muito, muito interessante. Bom, vamos para o som seguinte, aspirado. Da. Então, nós temos o exemplo de palavra dharana. Dharana, que quer dizer concentração. Ou temos o exemplo também, dhyana, dhyana, meditação, dhyana. Ou temos o exemplo, dharma, dharma, dever, religião. E para concluir esse grupo, nós temos o som na. No som na, não, esse não apresenta, eu acho que nenhuma dificuldade para nós, esse na, dental. Exatamente o nosso na. Então, namas, saudação, reverência. Ananda. Então, é o bem-aventurança, êxtase, né? Ananda. Então, esse som muito simples. Tá? Eu sempre alerto para as dificuldades. Tá? O que é fácil, a gente não precisa aqui perder tempo. Na verdade, o estudo da língua deveria ser assim, né? Se diz que os professores passam muito tempo ensinando as coisas que as crianças já sabem. A gente tem que ensinar o que as crianças não sabem. Não que elas já sabem. Mas é um problema da pedagogia mesmo. Agora vamos para os sons seguintes. Então, seguindo a ordem, gutural na garganta, palatal no céu da boca, cerebral com a língua apontando para o céu da boca, dental, a língua encostando atrás do dente, e agora as labiais, né? Que eu produzo com os lábios, com a ajuda dos lábios. Então você tem o p, b, m, p, b, m. Todos eles a gente pronuncia com os lábios. E tem as suas correspondentes aspiradas. É só você acrescentar o H. Então, p, p, b, b, m, p, p, b, b, m. Simples. Bem simples mesmo. Esse som não tem nenhuma dificuldade, nós temos ele
E eu vou alertar apenas para aqueles cuidados especiais que a gente tem que ter. Então, alguns exemplos aqui de p, como em pada, pé, por exemplo. Pada quer dizer pé. Padma. Ó, aqui um outro exemplo que temos que tomar cuidado com o D. Aqui o único cuidado é o D. D mudo. Padma. Padma. D mudo. Não é Padma. Padma. Vocês aí tem que fazer um estágio lá no Rio para falar bem sânscrito. Sânscrito, variante carioquês. Padma. Atma. Shrimati. Aí você vai falar uma das variantes do sânscrito contemporâneo acontece lá no Rio de Janeiro. Agora o som p, com ele aspirado. É exatamente o pá como aspiração. Pala, pala. Ou cup. Pala, cup. Eu escrevi aqui na apostila, em sânscrito clássico não tem o fonema F, tá? Já me perguntaram isso aqui no grupo, por que se fala kafa? Se fala, sim, na Índia inteira, a pronúncia mais comum é kafa, por isso a maioria dos terapeutas ayurvédicos usam o termo kapha. A palavra phala quer dizer fruta e kapha quer dizer muco. Esse é o significado literal aí das palavras. Agora, hoje, na Índia, se fala esse pH como F. Então, ele virou kapha. Sim, é isso. Essa é a explicação simples. Sânscrito clássico, kapha. Phala. Ok? Simples assim. Depois, exemplo de B. Nós temos bandha. Bandha. Esse aí eu acho que é um que não oferece nenhuma dificuldade para nós. É o nosso B mesmo, labial. Bandha é um termo muito utilizado no Hatha Yoga, que quer dizer uma contração, né? Ou assim, a gente contrai o queixo, por exemplo, isso é um bandha. Tem muito significado, claro, todas as palavras são polissêmicas, tem muitos significados. Eu estou dando aqui os significados mais comuns no meio do yoga. Depois o som seguinte, bha. Então você tem bhumi, bhumi, quer dizer a terra, bhumi. Ou abhyasa, abhyasa, abhyasa. Quem está treinando aí em casa é só perceber que você tem que fazer aquela aspiraçãozinha, tá? A gente fala muito aqui, né? Nós, ditos devotos, costumamos dizer que somos bhaktas, né? Que nós praticamos bhakti. Mas, na verdade, em sânscrito clássico, bhakti, 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 bhakti. Não, olha só a diferença, hein? Bhakti, bhakti. Todos os sons praticamente foram alterados. Praticamente todos. O B perdeu a aspiração, o A ficou aberto, o K ganhou uma vogal e o T ficou palatal. Então, Bhakti. Bhakti Yoga. Mas, na verdade, a primeira vez que eu fui na Índia, criança ainda quase, e aí alguém falou lá essa coisa, né? Bhakti. Eu fiquei assim, meia hora tentando entender o que ele estava falando, né? O que é isso? Bhakti, bhakti. Tá? Só para a gente se familiarizar com um som tão comum aí do nosso vocabulário
Mas prestem atenção, essa é a dificuldade que temos na nossa pronúncia. E o som ma, ele também não oferece muitas dificuldades, como em manas, por exemplo, a mente, ou mantra, vocês conhecem, né? Uma espécie de um hino. E talvez uma atenção que a gente tenha que tomar é que às vezes aparece um M com um pontinho em cima. Eu vou falar mais dele adiante, mas já adianto aqui que tem uma diferença entre um M sem ponto em cima e um M com um ponto em cima. Um M com um ponto em cima, ele vira uma nasal, ele deixa de ser uma labial e vira uma nasal. Tá bom? Então eu até dei 2 exemplos aqui. Sampati, sampati, sampati. Aí é labial, sampati. Agora, quando eu digo san yoga, eu estou falando uma nasal, san yoga. Por quê? Em sânscrito tem uma regra que vocês todos conhecem. Todas as crianças aprendem essa regra. Acho que caiu a conexão do professor. Vamos aguardar um pouquinho aí, que ele está tentando reconectar. Vou colocar água no... Pessoal, vamos desativar mais algumas câmeras aí que pode ajudar. Guardar mais um pouquinho aí, que ele está tentando reconectar. Ana, ele vai responder, em algum momento ele vai dar uma pausa para responder as perguntas, tá? Obrigada, Yamuna. Eu imaginei. Só quis escrever para não esquecer na hora. Obrigada. Nada. Oi, gente, estou de volta. Ah, que bom. Tudo certo. Tinha que dar essa paradinha, né? Bom, mas eu estava explicando lá que vocês conhecem, nós temos uma regrinha na língua portuguesa que vocês já devem estar, todos vocês aprenderam, que antes de P e B sempre vem M. Estão lembrados? É uma regra, né, na escrita. Antes de P e B, você escreve M. Por que será, né? Nunca ninguém nos explicou. Por quê? P, B e M são labiais. Então, quando eu falo ambulância, na verdade eu falo M mesmo, é ambulância. Ampola. Por isso que antes de P e B é M, porque é natural, é ambulância, ampola. Então, porque o P e o B são labiais, eles naturalmente, essa nasal que os antecede vira labial também. Por isso vira M. Então, antes de P e B, é sempre M. Como aqui eu dei o exemplo. Sampati. Ok? Eu só fui entender essa regra quando eu estudei sânscrito, né? A gente só entende essa regra da escola, porque que antes de P e B é M, quando a gente estuda o sânscrito. E aí no sânscrito você entende que esses sons são todos labiais. Bom, antes da gente entrar nas semivogais, eu sei que tem gente querendo fazer perguntas. Yamuna, você pode ajudar aí?
Sim, já estou olhando, só um minutinho. E aí a gente... A Ana tem uma pergunta aqui. Tá ok. Vamos ver se eu sei responder. Um pouquinho aí. Estou demorando para achar, desculpa. Engraçado, não estou enxergando mais. Bem, eu vou ver aqui o que tem do Pradyumna, depois eu encontro a da Ana. No segundo canto do Bhagavatam, realmente se induz o ser vivo condicionado pela matéria a apreciar Virat Rupa, a forma universal de Krishna. Sim, acho que foi um comentário do É um Pradyumna. comentário. Como uma maneira de começar a compreender a supremacia de Krishna. Sim, a natureza serve para isso. Eu não sei por que que não estou achando a pergunta da Ana. As minhas desapareceram, porque como caiu a É minha... quando cai, exatamente. Só Aí que até agora eu não tinha aparece. caído. Ana, eu vou pedir para você abrir o microfone e Estou vendo fazer. uma pergunta aqui da Ana, eu acho. Pois é, para mim não está aparecendo mais a pergunta que eu tinha visto Ó, dela. não sei, eu estou vendo uma aqui que talvez seja dela. Boa noite. Shri é com I longo para homens também? Ah, é isso, Ana? Ok, a Ana está confirmando. Sim, sim. Obrigada. Nesse caso, sim, vai ser. Não é uma regra absoluta que todo A longo e I longo são femininos. Existem nomes masculinos, mas assim, predominantemente o A longo e o I longo indicam o feminino, tá? Mas essa questão assim de breves e longas também, elas podem mudar dependendo de outras regrinhas, né? Como eu falei, Bhagavat pode virar Bhagavan. Então, às vezes, há pequenas alterações dentro da língua, mas isso aí seria um aspecto mais adiantado do estudo da língua que é difícil de explicar agora. Ok? Mais alguma? Não. Eu só vi essa. Tem alguém? Ah, Ecanice? não. Agora entrou outra aqui, ó. Canis. Prabhu, não entendi bem os exemplos que estão na apostila para o uso do M com ponto em cima. Os exemplos são bem e maçã. Seria como M em amor ou com mais nasal? Então, eu vou chegar lá, então. Eu só me adiantei um pouquinho aqui, porque eu expliquei. Não congelou, não, né? Não Tá me congelou. ouvindo? Tá me ouvindo? Então tá bom. Tá, é que eu expliquei, eu me adiantei, mas eu vou explicar melhor essa questão do M com ponto em cima. É só porque existem dois tipos de M. M simples e M com ponto em cima. Eu já me adiantei, mas eu vou explicar melhor. Então, só um minutinho que eu já explico melhor. É que eu dei um exemplo aqui. Sampati, Sampati. Aí, pode perceber que é M. Sampati, porque ele entrou em contato com o P, que é labial, ele virou labial. Sampati. Agora, quando eu digo Sam Yoga, por exemplo, ele tem um pontinho em cima. Porque não é mais Sami Yoga. Não é Sami Yoga. É Sam Yoga. Por isso que tem um ponto em cima. Mas mais adiante, a conclusão aqui dos sons, eu vou falar bem mais sobre isso. Se não tiver mais perguntas sobre essas consoantes, podemos passar então para os próximos sons. Nós já estudamos as vogais, já estudamos as 25 primeiras consoantes, que eu falei, que são como se fosse uma tabela periódica, né? Muito bem organizada, 5 sons palatais, 5 sons guturais na garganta, 5 sons no céu da boca, 5 sons com a língua enrolada, 5 sons dental, 5 sons labiais.
Então, são 5 em cada parte, articulada em cada parte do aparelho fonador. Da garganta, na direção dos lábios, tá? Isso é algo tão extraordinário que quando os primeiros estudiosos de sânscrito no Ocidente entraram em contato com isso, eles ficaram assim admiradíssimos, porque eles nunca tinham visto um alfabeto tão bem organizado. Se você quiser comparar, é só analisar um pouquinho o nosso alfabeto latino e você vai perceber. A primeira letra é uma vogal, a segunda, o B, já é uma consoante labial. A terceira é uma gutural, a quarta é uma dental, a quinta é uma vogal. Assim, não tem lógica nenhuma. Eles têm uma lógica, foi graças, isso é fato, fato histórico. A fonética se desenvolveu mesmo depois de ter... A fonética se desenvolveu no Ocidente depois de ter conhecido a língua sânscrita e o alfabeto sânscrito, a fonética da língua sânscrita. Então, os estudiosos de sânscrito dizem que no estudo da fonética, os indianos estavam 2000 anos à nossa frente. Isso é fato mesmo, isso não é endofilia, assim, amor exagerado pela Índia, não. É fato histórico. Uma grande contribuição da língua sânscrita para o Ocidente. Chegou mais um aluno na sala, né? Lá na sala da Paula. Chegou mais dois alunos. 3 alunos. 3 alunos para a aula. Então, agora nós vamos para as semivogais. Certo? Prestando atenção, todas as crianças aí, hein? As semivogais. Nós temos semivogais também em português, como, por exemplo, quando eu digo sábio. Esse I de sábio, ele é uma semivogal. É uma vogal um pouquinho mais leve. Sábio. Não é, por exemplo, parti. Eu parti. Então, esse I é vogal, né? Parti. Agora, quando eu digo sábio, aí essa virou uma semivogal. É uma vogal um pouco mais breve. Sábio. É diferente de parti. Então, em sânscrito, existem 4 semivogais que são escritas com Y, né, no alfabeto Yasti, com Y, o R, o L e o V. Esse grupo, ele tem algumas dificuldadezinhas para nós aqui. Algumas pessoas já fizeram algumas perguntas no grupo também. Quando esse Y, se esse Y, ele, afinal, ele é uma semivogal ou se ele tem som de I ou se tem som de J. Não, ele não tem som de J no sânscrito clássico, ok? No sânscrito clássico, Y não tem som, não é yoga. Em alguns países latinos, se fala yoga, por exemplo. E na Índia também. Né? A nossa anfitriã aqui na Índia, ela é conhecida como Jamuna. Jamuna. É uma variante do sânscrito. É uma variante do sânscrito contemporâneo. Então, na Bengala, hoje, se fala, de fato, Jamuna. Mas, em sânscrito clássico, Yamuna. Yamuna. Ok? Então, não tem tanta dificuldade assim. Então, yoga. Yoga. Ou niyama. Niyama. O significado mais próximo do etimológico da palavra yoga é união, né, que deu para nós conjugal, por exemplo, da mesma raiz, conjugal.
E você tem niyama, que são de certa maneira, um dos princípios éticos do Ashtanga Yoga, que são os refreamentos, né? A gente traduz como refreamentos. O som R ele pode oferecer alguma dificuldadezinha para nós, porque ele não é os nossos dois R's. Ele é um R forte, né? Aquele R mais espanhol ou americano ou inglês. Então, não é rama, rama ou rada. Ele é rama, 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 ra. Né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Raja, Raja, rei, Raja. Não é Raja, não é Rama, sim Rama, Raja. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar com esse som. A semivogal seguinte é o L, como em Linga. Esse não tem muita dificuldade para nós. Linga. É o nosso L. Lembrando só que quando um L, ele é sempre L. E quando ele aparece no final de uma palavra, embora a gente não apareça muito isso no sânscrito, mas no bengali, por exemplo, a gente fala Haribol, Haribol, como do espanhol, bol, bol. Esse é um cuidado que a gente tem que ter quando o L aparece no final. Em todas as línguas indianas até hoje, ele tem som, ele é o L mesmo, aquele L espanhol que a gente aprendia na escola, como mal e mal, mal com U, labial, mal, mal. Gora, você está me ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Que alguém falou aqui que congelou, mas eu acho que congelou só para a pessoa. Tá, tudo bem. Então, mal, mal, mal. Tá? Então, L no final tem que prestar essa atenção. Agora, um sonzinho um pouquinho difícil aqui para nós, que eu vou facilitar aqui para vocês, de certa maneira, porque é um som que leva um tempo para a gente aprender. É o tal do V. O V, ele é uma semivogal. A gente tem que lembrar que ele é uma semivogal. E o posicionamento dela é como uma semivogal labial. Então, até hoje na Índia, o V é pronunciado como quase como U. Ele não é nem o nosso U, nem o nosso V. Isso é uma dificuldade para nós. Mas eu vou, de certa maneira, eu vou simplificar aqui para os iniciantes. Vamos fazer uma regra simples para quem está iniciando. Que quando o V se encontra entre vogais, então ele tem um som mais próximo do nosso V mesmo. E quando ele é precedido por consoante, ele tem um som mais parecido com o U. Por enquanto fica assim, é como eu falei, na matemática a gente ensina para as crianças que não existe número negativo, né? Depois a gente ensina que eles existem, mas a princípio eles não existem para não complicar muito. Então vamos assim, aprender uma regra mais simples e iniciante. V entre vogais você fala como V. V precedido de consoante, fale como U. A princípio vai ficar mais fácil. Agora para o pessoal super técnico, para os grandes mestres presentes aqui, que eu sei que tem vários estudiosos de sânscrito aqui, então eles sabem que a coisa é um pouquinho mais complexa. Mas vamos, por hora, gravar dessa maneira. Então, por exemplo, Govinda. Então, o V está entre duas vogais, Govinda. Govinda. Agora,
Quando o V aparece no início, como vidya, por exemplo, vidya, conhecimento, som de V. Vishnu, né, o onipenetrante, som de V. Agora, quando o V está aqui precedido por uma outra consoante, como no caso Swami, aí ele ficou com som de I, ó. Swami, Swami. Ou Swastia, Swastia. Ou Tattva, Tattva. Ok? Então, Swami quer dizer mestre, Swasthya, bem-estar, Tattva, verdade. Estou dando traduções simples, né, comuns das palavras, só para vocês se familiarizando aí com alguns sentidos das palavras. Vou passar, então, para os sons sibilantes. Sibilar é o som que as serpentes produzem, né? Aquele som de serpente. Isso é sibilar. Então, os sons sibilantes são esses sons. Então, tem 3 sons sibilantes. Sh, 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 s. São 3 sons sibilantes. O primeiro é bem simples. Esse aí a gente não tem dificuldade, como em Shiva. Shiva. Tá? Ele é o mais próximo do nosso aí. Shanti. Shanti. Paz. Agora, esse S com um pontinho em cima, nós vamos fazê-lo mais cerebral. Como no exemplo aqui. Purusha. 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 Quer dizer, homem, pessoa. E o S, ele é sempre som de S. Sempre. Ou 2 S em português. Então, por exemplo, sadhana, disciplina. Samadhi, transe. Né? Samadhi. E mesmo que ele apareça entre 2 vogais, ele continua com som de S. Como no exemplo, prasadam, prasadam, que quer dizer, né, assim, misericórdia, um alimento sagrado. Então, prasadam. Não existe o fonema Z em sânscrito, tá bom? Isso aí, esqueça, não tem. É simplesmente regra absoluta. S, não importa se ele está entre 2 vogais, ou ele está sozinho no começo ou no fim, sempre tem som S, sempre tem som de 2 S. Sadhana, Samadhi, Prasadam, todos eles com som de S, nunca Z. Então, sons que não tem no sânscrito clássico, Z e F. Sânscrito clássico não tem. E para terminar as letras, né, porque a primeira letra é o A e a última letra é o H. É uma aspiração, é o H. Como no inglês, home. Então você tem lá exemplos: Hansa, cisne, Hansa. Ou ahimsa, não violência. E se ele aparecer no meio de uma palavra, ele tem aquela aspiraçãozinha também. Brahma. Brahma. Tá? Então, esse é o H aspirado. Hansa, ahimsa, Brahma. Certo? Então, aí você tem todas as letras, né, principais do sânscrito são essas. Ela começa com A e ela termina com o H. E é interessante que na etimologia tradicional, isso forma a palavra aham, que quer dizer eu, em sânscrito, né? Aham. Do A
é meio parecido com on, que é do A ao M, e aqui é do A ao H, aham, aham, eu, que deu no grego o ego. A palavra ego vem de aham, em sânscrito. Aham. Agora, além dessas palavras, nós temos dois sons complementares que são muito importantes. Se chama anúsvara e visarga. Anúsvara e visarga. Que é representado por o M com um ponto em cima. Então, agora vamos entender bem esse M com um ponto em cima, diferente daquele M labial. Aquele lá era um M labial, como sampati. Como eu digo em português, ambulância. Pronto. Maia. Então, esses são sons labiais. Então, esse é um som fácil para nós. Agora, o M com um pontinho em cima, ele é a nasalização. Então, ele está escrito com M, mas, na verdade, ele é uma nasal. Como em bem. Eu não digo bem. Eu digo bem. É nasal. Maçã. Nasal. Eu escrevo em português. Vocês estão vendo como a gente escreve em português de formas diferentes, mas tudo isso são nasais. Bem, maçã. Em, on, são todos sons nasais. Então, M com pontinho em cima, ele é uma nasal. Então, cara. Não é cara. Não é cara. 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 Nasal. Cara. Cara significa a sílaba cara. Alguém tinha perguntado, acho que ficou um pouco mais claro agora essa questão, né? Cara. Nasal. M com ponto em cima é uma nasal. Com maçã. Bem. Ok? Essa é a diferença. E o outro som complementar é o visarga. O visarga é um H com um pontinho embaixo. Esse visarga, ele se pronuncia, na verdade, tecnicamente, ele se pronuncia como o CH alemão. É como a gente fala, por exemplo, Bach. Para quem é alemão aí, a turma dos solistas aí. Bach. É o CH alemão. Esse é o som. E, na verdade, ele sempre deveria ser pronunciado. Mas, na era moderna, existe um fenômeno que é o H com ponto embaixo, ele só tem sido pronunciado nos últimos tempos no final da frase. Então, eu até coloquei aqui um exemplo de mantra, né? Om Shanti, Shanti, Shanti. Outro exemplo. Om Namah Shivaya, Shivaya Namaha. Então, essa é a característica da pronúncia do Visarga na era moderna. Esse Visarga, ele passou a ser um som mudo no meio da frase e passou a soar como um eco no final. Namaha, ou Shantihi, por exemplo, nesses exemplos que eu dei aqui. Então, é assim que a gente costumeiramente tem ouvido esse som hoje. Mas, para aqueles que são super técnicos, ele sempre deveria ser pronunciado como esse bah, mesmo no meio da palavra. Tá ok? Eu gostaria, se ninguém tiver perguntas, alguém tem alguma pergunta?
Não? Caiu a minha internet e eu não. Porque eu estava acompanhando, eu acho que não tem nenhuma. Se alguém tiver, por favor, abre o microfone e pode fazer. Eu estou acompanhando, a minha não caiu, não veio nenhuma pergunta, não. A minha não caiu, não. E não veio perguntas, não. Então, Foi eu bem rápido. gostaria de colocar aqui um mantra que não está na apostila. O mantra que eu vou tocar para vocês não está na apostila, mas ele trabalha vários sons, tanto vocálicos como consonantais. Então, eu gostaria de tocar para vocês. Ele não está escrito, por isso já é um exercício mais difícil para vocês, para quem não conhece o mantra, mas é para a gente justamente se colocar em contato, né, com esses sons da língua sânscrita. Então, eu vou pôr aqui para tocar. Vocês vão ouvir com atenção. Eu vou colocar de novo para vocês ouvirem. Simplesmente se entreguem a ouvir o som. Quem não conhece, melhor ainda. Tenta apenas captar os sons. Faz um exercício de concentração também, né? Simplesmente concentra sua mente no som. Bom, essa gravação não estava com muito boa qualidade, né? Na verdade, a qualidade está ruim. Espero que vocês tenham conseguido ouvir. Esse mantra se encontra naquele CD que eu já indiquei para vocês, né? Para quem está interessado em aprimorar o seu sânscrito, ouçam aquele CD Chants of India, que eu indiquei no primeiro encontro. Os mantras ali são muito bons. E eu não vou destrinchar esse mantra hoje para vocês. Eu vou deixar o nosso quarto encontro. Ele vai servir para a gente recapitular todos os sons da língua sânscrita. Eu vou recapitular o nosso próximo encontro. Todos os sons que a gente apresentou, né, nessas duas aulas. Fazer só uma recapitulação rápida. E vamos entrar em alguns mantras e textos para a gente pronunciar, porque é o que importa, né?
Nosso encontro, nosso grupo aqui é para estudar a pronúncia do sânscrito, como eles aparecem nas palavras e mantras e textos. É que a gente teve que destrinchar só para vocês se familiarizarem com os sons. Mas no próximo encontro eu quero dedicar o próximo encontro especialmente a recapitular todos os sons rapidamente e a gente ver vários textos e pronunciar vários textos, entoar vários mantras, inclusive como esse que eu dei para vocês ouvirem hoje. Tá? Aí começa a ficar mais gostoso, né? Porque a gente vai usar na prática isso que a gente aprendeu. Tá bom? Danata, Sim? desculpa. Nós temos duas perguntas aqui. Eu não sei pela hora se você quer responder aqui ou lá no grupo. Não, não dá tempo. Posso fazer? Pode. Tem uma pergunta da Icanista. O senhor poderia pronunciar San Yoga com o ponto em cima do M, por gentileza? Então, como eu falei, esse M com ponto em cima, ele é nasal. Então, San Yoga, San, nasal, San, diferente do que eu dei aí para vocês. Sampati, pode perceber que ele virou labial, Sampati. Ou totalmente diferente, San Yoga, San, eu não fecho os lábios. Nasal, San Yoga. Sampati, Sampati, San Yoga. Coisas, sons bem diferentes. E a próxima pergunta? É da Aline. Professor, já ouvi falar do alfabeto sânscrito ter 48 letras ou 50 letras. Qual a diferença? Na verdade, são apenas diferentes classificações. Para alguns vai ter 48, outros 49, outros 50, outros 51. Depende de como ele é classificado. Porque existem alguns sons acessórios, como, por exemplo, esse Anuswara e o Visarga, por exemplo, eles são acessórios. Então, tem gente que conta, tem gente que não conta. E tem um outro som que é o Dinha. Dinha também é contado. Por alguns ele é contado, por outros ele não é contado. E tem a vogal L longa, que para alguns é contado e para outros não é contado. E é isso o que faz apenas a diferença. É só isso que faz a diferença de contagem. É que, às vezes, na contagem de alguns entram alguns sons acessórios. Tá? Isso é o que pode fazer aumentar. Agora, numa tradição esotérica, aí entrando numa questão esotérica mesmo, eles dizem que no yoga esotérico, digamos assim, eles vão dizer que são 50. E por isso nós temos, existe né, cada chakra é formado por uma pétala de lótus. Vocês já devem ter ouvido falar isso. E as pétalas de lótus dos diferentes chakras têm diferentes números de pétalas. 4 pétalas, 8 pétalas, 16 pétalas. E tem no cérebro, né, assim, no topo da cabeça, a flor de lótus do topo da cabeça se diz que ela tem 1000 pétalas. 1000 pétalas. E daí tem toda uma análise esotérica do significado disso, que é bem interessante, que está ligado muito à tradição de mantras, porque eles dizem que há 50 sons do alfabeto sânscrito e esses sons, eles representam as pétalas das flores de lótus. As pétalas das flores de lótus são feitas desses 50 sons. E esses sons, eles podem ser multiplicados por 20, né? Por isso que dá 50 vezes 20, que dá 1000. Então, aqui teria 1000 pétalas de lótus que são formadas pelos sons da língua sânscrita. São coisas bem esotéricas aí, são análises mais esotéricas da língua sânscrita. Tudo bem? A Danata tem aqui mais duas perguntinhas e também agradecimentos, elogios por essa aula maravilhosa. Posso fazer as duas perguntas? Se o pessoal ainda tiver com paciência.
O Juan e a Paula perguntaram, em cima da pergunta da Icanista, porque parece muito um som de N, só que sem a língua nos dentes, correto? Sim, sim, é um som nasal, como maçã, esse som final do maçã, tá? A gente poderia escrever como N, por exemplo, maçã, pã, pã, entende? Então, esse M com ponto em cima, ele equivale ao N francês, por exemplo, ou mesmo ao N português, em muitos casos, no final, né? É isso mesmo. Sim, Ana? Tem aqui uma pergunta da Camila. O som do M com ponto ao final da palavra também tem som nasal, como em on, lan, ran, van, etc? Sim, sempre, sempre, sempre. No final, esse M com ponto final, ele é o som nasal, assim, como no exemplo que ela deu do mantras dos chakras. Yan, lan, van, ran. É assim mesmo. Não é yam, lam, ram, vam. Não é. Entendam bem isso, ó. M é que na nossa língua nós não temos isso, mas no inglês isso é bem claro. Na língua inglesa isso é bem claro. Eu digo them, termina em N. Eu digo then, termina em N. Em inglês isso é bem claro. Quando uma palavra termina em M, aí eu fecho os lábios. Them. E quando é nasal é then. Labial é que nós não temos isso em português. Se uma palavra termina em M em português, ela é sempre nasal. Então, ela é sempre o M com ponto em cima. Tudo bem? Tudo bem. Então, vários agradecimentos, elogios, gratidão. Eu que agradeço a todos vocês. Agradeço. Agradeço pela audiência e paciência, né? Como diz o Faustão. Muito obrigada, Danata, por mais uma excelente aula, pela participação de todos aí. Desculpem qualquer falha nossa. Prabudi, posso fazer uma última consideração? Pode, Prabhu. Então, durante a semana aí eu vou abordar no grupo a questão do Guru Dakshina, porque afinal de contas, Varnashrama Dharma vai ficar numa sinuca de bico, não tem como correr, hein? Eu vou ter todo cuidado, mas não adianta, não aceito recusa. Então, vamos fazer assim, ó, Eu já conversei bastante com a Yamuna e eu lancei o livro. Então, quem quiser levar o livro, pronto, levou o livro, já vou ficar duplamente feliz. Tá? Tá ótimo. A gente vê essa logística aí, mas independentemente disso, a gente conversa durante a semana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou colocar no grupo, pessoal. Eu vou colocar no grupo a questão do livro, tudo. Várias pessoas falaram comigo no particular sobre reciprocidade. Então, como o Radhanath falou, a gente conversou e ele quer que seja feito dessa forma de ofertar o livro. Mas assim, deixar bem claro, tá? Que fique bem claro, foi uma coisa que a gente conversou muito aqui, eu e a Yamuna. Que em nenhum momento isso se passou na minha cabeça, tá bom? Nenhum momento. Assim, foi algo espontâneo que surgiu entre a Yamuna e eu, essa proposta. Vamos fazer. Eu pensava que ia aparecer umas 5 pessoas para o grupo, né? Eu pensava, deve aparecer uma meia dúzia aí interessada. E aí, para o nosso espanto, apareceu esse monte de gente, mas na verdade a ideia é apenas um compartilhamento sem nenhuma expectativa mesmo, assim, não há expectativa nenhuma. Isso é o que se poderia chamar em sânscrito de Karma Yoga. Karma Yoga é uma ação sem nenhuma espera de fruto, tá? Eu não estou esperando absolutamente nada. Nada. Isso ficou bem claro. Temos consciência disso. Ninguém é obrigado a nada, por favor, sinta-se nem um pouquinho constrangido. Porque às vezes realmente nessa situação, eu sei que tem muitos brasileiros que se encontram em grande dificuldade, inclusive, desempregados, tudo isso. Mas quem tem condições... Nossa ideia foi compartilhamento mesmo, do conhecimento. A Narayana... Quem tem condições e conhecimento não pode deixar de...
não pode fugir ao seu dever também. A É a minha Narayana visão. queria falar alguma coisinha. Prabhu Radanata, boa noite a todos, Hare Krishna. No dia 4, eu não vou poder participar do grupo no final, porque às 8 horas eu vou entrar com uma palestra, dia 4 de agosto, é dia do aparecimento do Panda Veia, e eu vou palestrar pela Secretaria da Mulher, falando que é o dia em que Srila Prabhupada veio para o Ocidente, e caiu justamente no dia do aniversário do Panda. Então, aí me convidaram para palestrar, então não vou ficar no finalzinho do curso, porque é o último dia, mas você vai dar continuidade, assim, a esse curso, que eu gostaria de fazer realmente o curso. Vamos meditar. Vamos meditar no assunto. Muito obrigada. Imagina, muito obrigada. eu que agradeço a todos vocês, tá bom? Tenham uma boa semana, aproveitem a sua semana sabiamente. Boa noite, bom descanso. Obrigado. Gratidão. Gente. Obrigado. Obrigado, Prabhuji. Obrigado a todos. Haribo. Todo mundo sai feliz, eu adoro isso. Adoro ver essas carinhas felizes. Obrigado, meu pandita favorito. Não sei o que esse Mukunda veio fazer aqui, só me deixar tímido na aula. Não, vocês são amigos. A presença dele me deixa sem palavras. Assim, ai, meu Deus, o que eu vou falar com esse sábio aqui presente? Mukunda, abre tua câmera para vocês poderem se ver. Não, sabe o que é? É porque o meu laptop principal, ele está no técnico para fazer umas melhorias, né? Então, eu estou aqui com o notebook reserva, que ele é minúsculo e a câmera não é detectável, então não tem como vocês verem o meu então belo... por isso. Vocês contemplaram o meu rosto de lótus aqui. Mas é um prazer enorme realmente ver as pessoas, né? É muito bom mesmo. Olhar as pessoas. Ô, seu Vicente, aproveitou a aula? Imagina, agora que eu me dei conta que a Mani Manjari é a Mani Manjari mesmo, que eu conheço. Meu Deus do céu. É a de Vrajabhumi. Olha, essa foi demais, amor. Essa foi demais. Eu botei lá no chat o seguinte. É o tipo da aula que quando acaba a gente diz ah! É isso aí. Eu vi seu comentário lá. Gratidão, gente. Muito bem. E eu sou um candidato ao livro, é porque eu ainda não... Eu quero ver a logística de como obter. Eu vou lá no grupo, eu vou vasculhar ele. Pode deixar, a gente vai compartilhar isso essa semana. Beleza. Então tá. Seu Vicente é um exemplo para nós. Tá aí, veterano, aprendendo. Interessante que essa é uma sede, a minha sede de saber é muito grande. Tanto que eu tenho uma neta. Aliás, eu fui à Índia a primeira vez exatamente para o aniversário de 15 anos dela. E o pai dela... Ela estava trabalhando... Oi. O pai dela estava trabalhando lá na Índia e no aniversário de 15 anos eu fiz tudo para ir lá. E foi a minha paixão demais. Além dela, da paixão da minha neta, a paixão também pelo aquele país maravilhoso. Povo decente. Então, e ela costuma dizer para mim assim, velhinho, mas tu vai morrer sabido, viu? Mas muito sabido. Ainda bem que a gente não vai morrer, né, seu Vicente? Vai continuar crescendo na nossa sabedoria. Isso que é bom. Claro, né? Claro. Isso que é bom. A gente vai, como diz Christian, a gente só vai trocar essa roupa. É verdade. Vai vestir uma roupa nova depois. Uhul! Muito Em melhor qualquer evento, nesse sentido, eu sou candidato já a partir daqui para frente, qualquer coisa. Eu tenho uma proposta, aproveitando que o meu grande amigo está presente. Agora que eu já dei o curso primário, eu penso em passar vocês para o professor adiantado, que é o Mukunda, que vocês não conhecem.
Mucunda está sendo convocado. O problema é que eu não sei se eu vou ter tempo, né? Essa que é a questão. Eu tô bem enrolado aqui com as minhas coisas, né? A questão toda é tempo, né? Não vamos nos antecipar, tudo na sua hora. Vamos viver o momento presente, porque é a única coisa que existe, né? Então, vamos viver intensamente o nosso momento presente e depois seja o que Deus quiser. Muito bem. Se tiver que surgir um grupo de estudos de sânscrito, sairá. Beleza. A gente vê como é que faz aí. Ok? Tá bom. Então, tá bom, gente. Muito obrigado mesmo a vocês. Prazer enorme ver cada um de vocês. E nos encontramos. Realmente. A gratidão é mútua. Vamos também. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Se cuida.